Ministro da Educação, Abraham Weintraub, olha só, hein? É alvo de advertência de comissão da Presidência da República. As coisas funcionam como um elástico, né? Assim, elas acontecem, sério, o motivo, né, dessa advertência é uma coisa lá de trás. Quem traz as informações pra gente é a repórter Nani Cox. Vamos conferir. A Comissão de Ética da Presidência da República concluiu que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quebrou o decoro do cargo com um tweet feito em junho do ano passado. Na postagem, o ministro comparou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff com uma carga de cocaína encontrada com um sargento dentro de um avião da Força Aérea Brasileira. Weintraub escreveu, abre aspas, no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Fecha aspas. Deputados petistas entraram então com uma representação contra o ministro. A comissão concluiu por unanimidade que o ministro infringiu o artigo 3º do Código de Conduta da Alta Administração Federal, segundo o qual autoridades públicas devem se pautar por padrões da ética. Durante a votação, o relator do caso, conselheiro Eric Vidigal, disse que a declaração evidencia um distanciamento da postura que se espera de um titular da pasta da educação. O ministro Abraham Weintraub havia pedido o arquivamento do processo e não se manifestou sobre a advertência. Tá aí, fora todo o resto, Adriles. Impressionante, né? Fora todo o resto. Fora todo o resto. E aí? Eu acho que se considera... Merece ser ministro esse sujeito aí? Da educação. Eu acho que é cedo para dizer. Eu acho que o problema da educação é que ele não tem uma ação direta de causa e efeito como tem na saúde ou na economia, entendeu? A educação, como a gente bem disse, é um processo secular, é de anos, é de décadas. Ou seja, o resultado da administração, da gestão do Weintraub, a gente vai ver daqui a alguns anos. Eu não acho, eu não tenho nenhum problema com os excessos ofensivos do Weintraub, porque eu acho que a liberdade de expressão, eu sou um grande libertador da liberdade de expressão, e inclusive pode sobrar nas altas esferas. O que me incomoda é o excesso de diplomacia. Por exemplo, quando ele fala nas relações do PT com as Farc, isso é fato. O Marco Aurélio Mello, na época, quando ele era chanceler do governo do PT, não reconhecia as Farc como terroristas mesmo. Eventualmente, existe amplo consumo de drogas, como ele bem disse, em universidades. Ele escancara de uma maneira talvez um pouco agressiva e um pouco vulgar. O que eu acho problemático no Weintraub, apesar e a despeito dele fazer um bom combate ao que se chama marxismo cultural na doutrinação das escolas, mudando esse modelo socioconstrutivista, colocando o modelo de modelos cívico-militares, ou de alguma forma, fazendo uma revisada que é justificável nos livros didáticos, que todos são ocupados por essa coisa gramscista de marxismo cultural, de estabelecer o princípio de uma ideologia única. Isso tudo é louvável e a gente vai ver daqui a alguns anos que tipo de efeito isso vai ter na nossa escolaridade. Mas o problema do Weintraub é que ele tem falhas crassas de gestão, como a gente vê na questão do SISU, na questão do Enem. Ou seja, o que fica parecendo é que às vezes ele usa dessa batalha, dessa guerra cultural, que eu acho que existe em grande nível, sim, para justificar algumas falhas crassas da sua gestão da burocracia com a coisa mesmo. Mas ele não era o administrador? De pedagogo, de educador, ele não tem nada. Exatamente. O mérito dele ter, quer dizer, se existe algum mérito alardeado pelo governo para colocá-lo nessa posição crucial, é da gestão. Sim, ele está deixando a desejar. E eu não nego, e eu acho que isso é explícito, e eu acho que ele usa a cortina de fumaça da ideologia, que, mais uma vez, eu acho que a guerra ideológica existe, de fato. Eu acho que é interessante ele fazer esse princípio e mostrar isso, mas um ministro da educação não é só um divulgador cultural. Ele tem metas a cumprir, metas específicas. E no caso do Enem, ele falhou bastante bem. E ficar esperando esse tempo todo, às vezes, pode ser um risco, viu, Adriles? Ficar esperar qual que vai ser a avaliação, o balanço, porque assim, mas a educação não é aceitável um ministro que fica utilizando o Twitter, por exemplo, para difamar jornalista, para disseminar fake news de demissão de jornalista, para atacar a emissora fazendo ilação que não corresponde à verdade, né, para ficar tratando o caso de Enem errado de maneira individual e não com as plataformas necessárias que o governo tem que utilizar. Então, assim, a gestão do até agora é uma tragédia. Não, do ponto de vista pessoal, eu acho que ele devia se mirar, por exemplo, nos 3 grandes primeiros ministros, entendeu? No Tarcísio, no Sérgio Moro, no Paulo Guedes. O Paulo Guedes até fala um pouquinho além da curva, mas esse além da curva é mais tolerável. O Weintraub flerta diretamente com a vulgaridade, muitas vezes ele devia flertar com a administração pública. Se ele fosse
um ótimo administrador, excepcional, ninguém estava nem aí para as basófias dele. Mas aí as basófias relacionadas às falhas de gestão que são explícitas, aí tornam ele um sujeito suspeito de continuar no cargo. Espero